Saudações combatentes, eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. E o vídeo de hoje é a estreia de um novo quadro aqui do canal, que é o Papo Brucutu, que vai ser um programa onde eu vou falar sobre filmes antigos, sobre nostalgias, sobre histórias de infância e histórias de uma era que não tinha internet, onde tudo era difícil, mas a gente sempre lembra com muito carinho, porque assistir a um filme naquela época era um evento, era algo mágico. A magia de assistir um filme em videocassete era quase como ir no cinema, era uma parada inacreditável. Porque tinha toda aquela dificuldade de ir na locadora, de achar o filme, de torcer para ele não estar alugado para outra pessoa. Então assim, era um evento, era uma saga para assistir um filme no final de semana. E hoje eu quero falar sobre um dos filmes mais marcantes da minha infância, que é o Predador, filme de 1987, que para mim apresentou o Arnold Schwarzenegger como um dos maiores heróis de ação dos anos 80 e anos 90. Mas além de falar sobre o filme, eu quero contar como foi o meu primeiro contato com esse filme, que é uma história bem legal que eu tenho certeza que muitos de vocês nostálgicos vão se identificar com essa história. Vocês conferem tudo isso agora. Então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Era final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu era adolescente, muito pobre num bairro muito humilde em Porto Alegre, e lá eu não tinha videocassete. Então as minhas únicas fontes para assistir filmes eram ou os filmes que passavam na Globo ou no SBT. E muitas vezes eu quase não conseguia assistir aos filmes. E no meio da minha turma de amigos, dessa criançada, somente uma delas tinha videocassete em casa. E era sempre uma festa quando chegava na sexta-feira e um dos meus amigos falava: "Olha, meu pai alugou 3 fitas na locadora. E é a promoção, a gente vai ficar até segunda com essas fitas. Só que tem uma delas que é lançamento e tem que entregar no sábado." E era o filme O Predador. E eu lembro que foi uma saga pra gente conseguir convencer o pai dos meus amigos a fazer uma sessão de exibição pra gente no sábado à tarde. Eu lembro que era sábado, meio-dia, e ficava todo mundo passando pra lá e pra cá na frente da casa do meu amigo. A gente espiava, olhava lá pra dentro pra ver se alguém ia convidar a gente pra entrar. Até que chegou uma hora que meu amigo, igual um maluco, saiu correndo pra rua falando que já tinha assistido ao filme na sexta-feira e que era o filme mais incrível que ele já tinha assistido e que o pai dele ia liberar uma sessão pra gente antes de entregar a fita na locadora. Então pensem o seguinte: 12 crianças amontoadas na frente de uma TV de 14 polegadas para assistir o Predador 1 legendado. Então pense como deveria ser ler legendas numa TV de 14 polegadas a quase 2 metros de distância, entre 12 crianças amontoadas. Realmente era uma missão quase impossível. E naquele tempo não tinha internet, não tinha trailer, não tinha nada, eu não sabia nada sobre esse filme. A única coisa que eu sabia é que era um filme de selva, como eu gostava de falar, um filme de guerra que trazia um dos maiores heróis da minha geração, o Arnold Schwarzenegger, que eu tinha visto com ele o Exterminador do Futuro 1 e o Conan. E naquele tempo ver um filme de guerra com o Schwarzenegger era uma parada incrível, até porque o meu maior herói daquela época era o Sylvester Stallone, porque eu já tinha assistido aos 2 primeiros filmes do Rambo. E aí quando eu vi um filme que misturava ficção, guerra e terror, eu fui à loucura. E por isso Predador 1 é um dos filmes mais marcantes da minha história. Eu tenho inclusive aqui o DVD desse filme, que é um DVD duplo, que tem um DVD sensacional com vários extras, cenas excluídas, curiosidades, entrevistas com o elenco. E o Predador 1 é um dos filmes que marcaram a minha infância e é um dos filmes que eu sei quase todas as falas de cor. E eu lembro desse primeiro impacto desse filme quando eu vi a primeira vez aquela nave imensa soltando aquela navezinha que foi até o planeta Terra. E depois a gente tem aquela tomada que vai até a selva. Galera, aquilo me deixou pirado, me deixou maluco. E depois nós temos a sequência que apresenta o nosso herói, o Major Dutch. E eu lembro como se fosse ontem, cada personagem que aparecia, os meus amigos quase se matavam para dizer: eu quero ser aquele cara, eu quero ser esse. E é lógico que o Major Dutch era o meu amigo, que era o dono da casa. E o que sobrou para mim? E aí eu consegui ser o Billy, que eu chamava de índio na época. E o filme foi bem impactante, a trilha sonora no começo, aquela música quase como uma marcha militar misturada com uma música de terror, e o clima, aquele ambiente de selva, era muito incrível na época. E eu lembro que eu fiquei cantarolando por semanas a música Goodbye, que é aquela música triste que aparece quando morre o personagem Blaine, que aparece o Mac, interpretado pelo Bill Duke, se despedindo do amigo numa cena noturna muito legal desse filme. E tá no meu top 5 de melhores filmes de todos os tempos.
Quando nós vimos pela primeira vez o visual do Predador, o visual do monstro, a gente foi à loucura, porque era uma coisa muito misteriosa, ele quase não aparecia, ele estava invisível entre as árvores. E quando a gente viu aquele visual grotesco da criatura, a sensação foi incrível, ele começou a caçar um a um, e todos aqueles personagens que nós nos identificávamos começaram a morrer. O impacto desse filme foi tão grande que depois a gente começou a brincar de Predador com os bonequinhos dos Comandos em Ação. Por muito tempo a gente fez isso, a gente criava novas histórias, e naquele tempo a nossa criatividade era muito alta, porque não tinha internet, não tinha nada, a nossa única fonte de brincadeiras realmente eram os bonequinhos ali, então dava para criar muitas histórias, e isso eu carrego até os dias de hoje como colecionador. E eu lembro que algum tempo depois chegou no Brasil a coleção dos SOS Comandos, que a Glaslit trouxe para o Brasil, que praticamente pirateava uma linha de bonecos do filme Comando para Matar, que saiu nos Estados Unidos, e eu lembro que Schwarzenegger saiu aqui no Brasil com o nome de Cronos, não tinha nada a ver, mas cara, pra brincar de Predador era o personagem perfeito pra gente fazer essas brincadeiras. E como não existia um action figure do Predador, eu usava o T-Hawk dos Cobra como se ele fosse o Predador, e era muito legal as brincadeiras que a gente fazia. E depois desse tempo eu nunca mais parei de acompanhar filmes de ação e eu fiquei obcecado pelos filmes do Stallone, Schwarzenegger, depois teve os filmes do Jean-Claude Van Damme, que depois eu quero fazer um outro vídeo falando sobre o Grande Dragão Branco, que também teve um impacto muito grande na minha vida nerd, mas eu quero saber da opinião de vocês aí, quais histórias vocês têm, como foi o primeiro contato com vocês com esse filmaço chamado O Predador. Então se vocês gostaram desse programa, deixe aqui nos comentários que na sequência eu pretendo fazer outros vídeos falando de Star Wars, Exterminador do Futuro e outros filmes clássicos dos anos 80 e 90. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.